Maria, é com grande satisfação que damos início a mais essa aula do projeto Legado Monfort. Esse projeto que visa gravar uma série de videoaulas para o aprofundamento da formação dos católicos de língua portuguesa. Nós temos conosco mais uma vez aqui hoje a professora Ivone Fedeli, que vai nos falar sobre a relação entre as ideias e a ficção, entre a relação das ideias e a ficção como meio de transmissão dessas ideias. Então, professora Ivone, se a senhora quiser explicar para as pessoas a importância dessa aula antes que nós comecemos propriamente depois de rezar. Claro, é um assunto de que eu fico muito contente de poder falar, porque, digamos assim, é o assunto em que eu sou oficialmente especialista. É um tema que me pareceu tão importante que eu dediquei a ele uma boa parte da minha vida de estudo oficial, da minha vida de estudo acadêmica. E a questão da ficção enquanto transmissão de ideias, ele é um tema importante, principalmente porque é um tema muito negligenciado. É muito fácil que as pessoas sejam atraídas pela ficção, pela obra ficcional, e durante muito tempo, quando se falou, até digamos metade do século XX, sempre que se falava em obra ficcional, estava se falando de obra literária. É só a partir da metade do século XX aproximadamente, do começo do século XX com o cinema, mais acentuadamente da metade do século XX, em que aí há um grande desenvolvimento do cinema e vem a televisão, mas que a obra de ficção passa a ser audiovisual, até então era literária. Mas muito facilmente se atribui, o comum das pessoas muito facilmente atribuiria à obra de ficção um papel de entretenimento. São Tomás de Aquino, quando estuda a virtude da estudiosidade, que é aquela virtude que corresponde ao natural desejo que o homem tem de saber, trata dos vícios que se opõem a essa virtude. Então, pode haver, de um lado, uma certa negligência do saber, mas ele fala também do vício da curiosidade, que é propriamente um vício por excesso, em que a pessoa deseja saber demais, digamos assim. Mas o que é bem interessante quando ele trata desse vício é que a virtude da estudiosidade, ela corresponde à natureza do homem, que é uma natureza que deseja sempre conhecer a verdade. E São Tomás de Aquino explica que o vício da curiosidade quer conhecer, não para ter uma posse mais adequada da vontade, mas para escapar do mundo. Muito frequentemente, as pessoas utilizam a ficção, gostam da ficção. Eu acho que hoje, evidentemente, a gente pode falar num verdadeiro vício pela ficção.
uma parte impressionante das pessoas, provavelmente uma maioria das pessoas, gasta uma boa parte do tempo da sua vida assistindo, muito menos lendo, mas assistindo obras de ficção. Dedica a vida àquilo que não é vida. Dedica a vida a uma imagem falsa da vida, que é uma coisa lamentável, porque Deus nos fez para conhecer o mundo e para agir no mundo. Mas então, as pessoas facilmente veem na ficção isso um entretenimento, um campo para curiosidade, uma maneira de escapar da vida, de escapar do mundo. Mas a ficção é e sempre foi um excelente meio de transmissão de ideias. E justamente uma coisa que me levou a me dedicar ao estudo da ficção enquanto transmissora de ideias foi essa constatação de que, embora a igreja tivesse, durante uma boa parte da história, os meios de educação à sua disposição, no entanto, enfim, foi se fazendo uma educação das pessoas, uma educação do povo, digamos assim, uma educação da sociedade, à margem dos meios oficiais de educação, à margem da escola, à margem do ensinamento oficial da igreja. E conforme eu fui, digamos, me dedicando a estudar esse assunto, a procurar entender como é que isso tinha sido feito, foi ficando cada vez mais evidente que a ficção, a obra ficcional, teve nesse processo um papel importantíssimo. É por isso que nos pareceu a nós da Montfort, bastante importante que nós preparássemos uma aula das nossas videoaulas sobre isso, para chamar a atenção dos católicos para a importância desse tema. Professora Ivone, se a senhora quiser puxar as duas Ave Marias. Claro, então vamos agora rezar para oferecer tudo a Nossa Senhora e depois nós entramos no tema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, para introduzir o tema da ficção enquanto transmissora de ideias, que é um tema, aliás, bastante estudado por vários especialistas muito importantes. A Suzanne Suleiman, por exemplo, tem um livro importantíssimo chamado L'autorité fictive, a autoridade da ficção, em que ela estuda como é que o romance trata de ideias. Tem também o Roswell, que é um grande especialista em argumentatividade na ficção. Enfim, é um tema bastante estudado, mas eu não vou citar, pelo menos não neste começo de aula, nenhum autor moderno que trata do tema, e vou introduzir o tema com um autor que não está propriamente tratando de ficção, mas que é o primeiro e um dos maiores autores a tratar do texto, a tratar daquilo que ele chama de discurso. E embora ele esteja falando de discursos propriamente ditos, daquilo que a gente na linguagem comum chama de discurso, mas nós podemos alargar o sentido de discurso para qualquer texto organizado, e eu estou falando de Aristóteles, e embora eu queira tratar de literatura, eu não vou falar daquilo que ele trata na poética. Alguém poderia pensar que eu ia falar da epopeia ou qualquer coisa assim. Não, é daquilo que ele trata na retórica, dos 3 gêneros de discurso. Aristóteles, então, na retórica, diz que há 3 gêneros de discurso. E, de fato, do ponto de vista dele, como ele atribui a um gênero o tratar do passado, a outro o tratar do presente, a outro o tratar do futuro, não há nada fora disso, só se pode tratar do passado, do presente ou do futuro. Mas esses 3 gêneros são, então, o discurso jurídico, o discurso legislativo e o discurso epidítico. O que é o discurso jurídico?
de maneira própria, é exatamente o discurso dos tribunais. Aquele discurso em que se discute o que é que aconteceu. Todo tribunal trata disso. A função de um tribunal é, através da discussão, estabelecer a verdade do fato passado. O discurso jurídico é, evidentemente, qualquer pessoa que já assistiu um julgamento, uma discussão jurídica ou qualquer sabe disso, um discurso altamente argumentativo. Quer dizer, ele tem uma função precípua, tanto mais nos nossos tribunais modernos, que muitas vezes funcionam com júri, mas mesmo quando se tratava simplesmente de apresentar os fatos a um juiz, mas ele tem a função precípua de convencer com argumentos, de conquistar a adesão do ouvinte. Então, é um discurso de cuja argumentatividade ninguém duvida. É uma argumentatividade oficial. A capacidade de convencer é que faz o bom advogado ou o bom promotor de justiça. Esse, então, é o primeiro gênero de discurso apontado por Aristóteles. Mas notem que nós podemos alargar o conceito e tratar de um discurso jurídico, enfim, encaixar nesse gênero discurso jurídico sempre que nós estivermos tratando de estabelecer a verdade do passado, de convencer alguém a respeito de um fato passado. Por exemplo, uma esposa que queira convencer o marido de que os R$800 que ela pagou pelo par de sapatos que ela comprou no shopping na tarde passada foram um preço absolutamente justo, porque os sapatos são absolutamente maravilhosos, o discurso que ela desenvolve para fazer isso se encaixa nesse tema aqui. O garoto que explica para a mãe por que foi que ele tirou o 0 de matemática, de como a culpa é da professora que o persegue e que o fato dele não ter feito nenhum exercício não tem nada a ver com isso, também ele está se encaixando nesse gênero de discurso aqui. Vocês veem que, pelos próprios exemplos, são sempre discursos altamente argumentativos. O segundo tipo de discurso, Aristóteles toma como modelo o discurso legislativo, como eu já disse. Quer dizer, o discurso das assembleias gregas em que se discutiam as leis. Ora, a discussão de leis é uma discussão sobre o futuro, o que vai acontecer, o que é bom que aconteça, como é que o futuro deve se desenvolver, o que deve ser proibido, o que deve ser permitido, o que deve ser incentivado. Então, todo discurso que trate sobre o melhor para o futuro, evidentemente também vai ser um discurso argumentativo. São ideias que se discutem, são projetos que se discutem, são vantagens e desvantagens que se avaliam, que se contrapõem. Todo discurso que trate disso, ainda que não seja propriamente um discurso de Assembleia Legislativa, pode ser, por exemplo, entre um pai e uma mãe, a discussão do melhor colégio para eles colocarem o filho, ou simplesmente onde é que a família deve passar as próximas férias, ou que carreira alguém vai escolher. Tudo isso se encaixa nesse gênero de discurso, em sentido largo, evidentemente, esse gênero de discurso legislativo, e me parece bastante evidente, ninguém duvida disso, que são sempre discursos argumentativos, ou seja, em que se opõem razões, se opõem argumentos para conquistar os votos, para conquistar as opiniões, para conquistar a decisão para um determinado lado. Vocês me perguntariam o que isso tudo tem a ver com a argumentatividade da ficção. Tem ainda pouco, mas nós vamos nos aproximando mais do nosso tema. Porque o terceiro gênero de discurso de que Aristóteles trata é o que ele chama de discurso epidítico, ou também se chama assim discurso laudatório, que era tipicamente o discurso que era feito pelos gregos
para louvar, para honrar alguém que a cidade quisesse honrar. Um tribuno, muito tipicamente um general que tivesse ganhado uma batalha. Enfim, os gregos eram grandes retóricos, tinham um grande domínio da palavra, gostavam muito do discurso e então havia uma cultura do discurso epidítico. Esse discurso do louvor, então, ele é um discurso muito interessante e eu considero que Caim Perelman é um grande especialista em retórica, um dos maiores especialistas modernos em retórica. Ele tem um livro importantíssimo chamado L'Empire Rhétorique, e lá, quando ele analisa os gêneros de discurso em Aristóteles, ele comenta que, embora para Aristóteles o discurso epidítico pareça o menos argumentativo, e a gente claramente vê porque é que se pode considerar assim, porque enquanto que o discurso jurídico e o discurso legislativo são discursos em que há um debate real, em que ainda que seja uma pessoa conversando consigo mesma, digamos assim, há dois lados que se opõem, no discurso epidítico, aparentemente não há nada disso. Porque no discurso epidítico, um orador solitário, enfim, sem um oponente diante dele, ainda que ele fale para a Assembleia, quando há alguém fazendo um discurso em honra de outro, esse discurso não é interrompido por apartes de contestação, enfim, não há um diálogo, enquanto que o discurso jurídico e legislativo são discursos dialogados, o discurso epidítico não. Ele é um discurso monológico, há um monólogo, há uma pessoa que fala solitariamente. E também, normalmente, o discurso epidítico não tratará de temas polêmicos. Pelo contrário, ele vai, um pouco, pelo menos, louvar aquilo que, digamos, há um consenso de que seja louvável. No entanto, Perelman considera que Aristóteles se engana ao dizer que esse discurso é menos retórico do que os outros. Por quê? Evidentemente, a finalidade da retórica é conquistar a adesão. Ora, diz ele, o discurso jurídico e o discurso legislativo, eles lutam para conquistar a adesão, mas justamente porque é uma luta, porque há dois lados que se opõem e se opõem violentamente, ainda que a discussão seja qual é o melhor lugar para passar as férias, há uma resistência à adesão, à concordância, à inteligência do outro, se conquista com dificuldade. Enquanto que no discurso epidítico, por não haver esse clima de luta, esse clima de contestação, a adesão se conquista com maior facilidade. Mas que nem por isso há, da parte daquele que discursa, um menor desejo de conquistar a adesão. E aí, para usar um provérbio brasileiro, mas que explica bem a situação, aquele que fala está com a faca e o queijo na mão. Enquanto que nos discursos mais discutidos, um tem a faca e o outro tem o queijo, um quer conquistar e o outro é que, enfim, tem a inteligência que tem que ser conquistada, no discurso epidítico, de uma certa maneira, o orador tem a faca e o queijo na mão. O que eu quero dizer com isso? Que é ele que escolhe o tema. É ele que diz sobre o que é que se deve falar. É ele que escolhe o que é que vai ser louvado no outro, e também, eventualmente, o que é que vai ser censurado no inimigo. Vocês percebem que quando o orador faz isso, ele estabelece aquilo que é importante.
Mas mais do que isso, como ele discursa solitariamente, ele pode acumular razões para a defesa daquilo que são as teses dele, sem ver essas razões serem contestadas. Então ele pode, digamos assim, construir uma determinada visão do mundo. E essa visão encontra diante de si espectadores desprevenidos, justamente porque não parece que se está discutindo, porque não parece que se estejam discutindo ideias, porque não parece que esteja havendo uma conquista das inteligências. As inteligências estão tranquilas, desprevenidas, pouco preparadas para a resistência e são, por isso, mais facilmente conquistadas. O Perelman é que observa isso e me parece que observa de maneira muito aguda. E por isso também o Perelman aproxima o discurso epidítico, é aquele que, digamos assim, mais se aproxima do discurso ficcional. Claro, o discurso epidítico normalmente vai tratar de fatos reais, mas ninguém ignora como é fácil recortar a realidade de maneira a transformá-la em ficção. Houve um grande jornal brasileiro que fez sobre isso uma propaganda muito interessante. Eles mostravam num close muito de perto, de modo que a gente não reconhecia a pessoa, ia mostrando, se não me engano, uma mão, uma coisa assim, mas ia dizendo: este homem fez seu país passar de uma inflação de 3 dígitos ao ano para uma inflação quase zero. Este homem aumentou a produção nacional do seu país de alguma coisa muito pequena para alguma coisa muito grande. Este homem desenvolveu a indústria nacional. Eu não me lembro bem quais eram os termos, mas conforme eles iam fazendo todos os elogios a este homem, a câmera ia se afastando e se via que era o Hitler. E tudo que tinha sido dito era absolutamente verdade. E a conclusão da propaganda era: é possível dizer uma grande mentira contando uma porção de verdades. Claro, porque o Hitler era um monstro, mas a propaganda, justamente para chamar atenção para esse fato, que se pode dizer uma grande mentira contando uma porção de verdades, aliás, é uma coisa que a imprensa faz com muita habilidade, mas para chamar atenção para esse fato, a propaganda escolheu um recorte para tratar do Hitler. O discurso epidítico faz uma coisa parecida com isso. E por isso a gente pode, digamos, aproximá-lo da ficção. A ficção é uma espécie de discurso epidítico. O que é que faz o romance? O que é que faz a novela? Diz para um público desprevenido: olha aqui, é disto que é importante tratar. E olha aqui, olha, eu vou te dizer, isto aqui é o bem. E isto aqui é o mal. Isto aqui é o certo. E isto aqui é o errado. E justamente porque não se trata de uma discussão, mas simplesmente de uma historinha que se assiste ou que se lê como distração, as pessoas têm a inteligência muito mais facilmente conquistada do que quando se trata, evidentemente, de um processo retórico, de um processo que pretende conquistar a adesão. Professora, e essa argumentação por meio da ficção? Como se deu historicamente? Poderia dar alguns exemplos históricos para tornar mais claro para as pessoas? Porque até agora a senhora desenvolveu um discurso teórico. Claro, Guilherme, eu acho que eu posso, assim, claro. Enfim, é um tema vastíssimo, essa questão toda da literatura, da ficção usada como argumento, é um tema extremamente vasto, mas, enfim, a gente poderia tratar disso na antiguidade até, mas digamos que na nossa cultura ocidental, cristã, há uma espécie de projeto de utilização da ficção como meio argumentativo, como meio de transmissão de ideias, que se inicia
no final da Idade Média, né, praticamente tudo começou entre o século XIII e o século XIV, em matéria de modernidade, em matéria de eventos modernos, né? Embora para algumas pessoas, aquelas pessoas que sabem dividir a história hoje em dia, antigamente, isso possa parecer estranho, que eu diga que aquilo que é importante na modernidade começou normalmente entre o século XIII e o século XIV, mas é verdade que é assim. E também, digamos, esse empenho especial da utilização da ficção como um meio de pedagogia social, como meio de transmitir ideias para a sociedade e, durante um largo tempo, de transmitir para a sociedade ideias que não podiam ser transmitidas de outra maneira, porque contrariavam, digamos, o ensino oficial durante todo o tempo em que, digamos, a igreja, por assim dizer, era como ela é de fato, mas era realmente considerada como mãe e como mestra da verdade. Então, esse empenho especial começa com o final da Idade Média. Um exemplo ultra típico, um verdadeiro exemplo paradigmático disso é o Roman de la Rose, que foi a obra mais lida da Idade Média, que é um romance altamente sensual, ao contrário das ideias que as pessoas possam ter sobre a literatura medieval. É um romance altamente sensual e que desenvolve ao longo das suas duas narrativas todo um programa de como se deve fazer para destruir a igreja. Então ele é um livro que oficialmente não trata de ideias, oficialmente ele conta uma história, mas que de fato é um libelo. É um libelo contra a igreja e que praticamente não suscitou reações do lado da igreja. A grande voz que se levantou contra o Roman de la Rose foi Gerson, mas é uma voz completamente isolada. Enfim, o Roman de la Rose, digamos, é o caso, como eu já disse, mais paradigmático, mas as novelas de cavalaria, embora muitos e até especialistas importantes as considerem como manifestações de uma literatura cristã, e evidentemente que elas têm elementos mais superficiais do que profundos, referentes ao cristianismo, nem poderia deixar de ser assim para uma sociedade que tinha no cristianismo a sua grande e quase que exclusiva referência cultural, mas a doutrina profunda dos romances de cavalaria é outra, e é através da narrativa que se introduzem outras ideias que são ideias estranhas e opostas às ideias do catolicismo. As ideias na época oficiais, né? As ideias oficiais, enfim, eram as ideias oficiais, porque as ideias oficiais eram as ideias católicas. E, no entanto, assim, com um grande poder de penetração, já em plena Renascença, Santa Teresa de Jesus era completamente apaixonada, quando ela era jovem, por ler romances de cavalaria. O pai dela não permitia, mas a mãe dela deixava a moça ler escondida, contra a vontade do pai. Interessante para a gente ver a atração que essas coisas tinham. E para uma pessoa, enfim, da força de caráter e... Enfim, uma pessoa que sempre foi, dizem os confessores, que jamais cometeu um pecado mortal, mas ver como ela era completamente fascinada por essa literatura. Um outro exemplo interessante, medieval ainda, de transmissão de ideias através da literatura, é o caso dos Fedeli d'Amore, que aí é um caso de poesia. Quem estuda isso é o Luigi Varni, num livro muito interessante, chamado Dante e Fedeli d'Amore, em que ele mostra como a poesia do Dante e dos Fedeli d'Amore era uma poesia todinha escrita em código e que
o Vale não diz que defende uma igreja diferente da doutrina da igreja, porque o Vale considera que a doutrina profunda da igreja é a gnose. Embora ele não diga isso assim, mas é muito evidente, para quem entenda um pouco desse assunto. Mas então ele acha que a doutrina defendida pelos Fedeli d'Amore é a verdadeira doutrina da igreja. E que, enfim, é uma falsa igreja, uma igreja equivocada que condena essa doutrina. Mas, na verdade, o Vale é que está errado, e a doutrina dos Fedeli d'Amore é uma doutrina oposta à doutrina da igreja e que é totalmente transmitida através da literatura. Embora, tanto no caso dos Fedeli d'Amore quanto no caso da poesia trovadoresca em geral, principalmente do Trobar Cruz, o que se trata, na verdade, de um código. O Roman de la Rose também é um pouco assim. É um romance cifrado. Quer dizer, por que eu chamo atenção para isso? Porque essas obras, essas primeiras obras ocidentais, em que a literatura é usada como meio de transmissão de ideias, elas não são, no entanto, propriamente literatura de conquista. São literatura já para iniciados, para que eles tratem de problemas que lhes são comuns, que eles estabeleçam métodos de ação, que eles possam dar uma divulgação maior às suas ideias, mas que, sobretudo, como é literatura de chave, literatura que tem que ter o código para entender bem aquilo que está sendo dito, é uma coisa mais para os iniciados, menos para o grande público. Embora já haja alguma conquista nisso, como tudo aquilo que é esotérico, que é cifrado, sempre tem alguns mais espertos que percebem que naquilo tem alguma coisa escondida. E que podem ser atraídos por isso que está escondido e, enfim, atraídos para esse grupo secreto através dessas obras. E mesmo porque, Dani, naquele verso que o professor Lana sempre gostava de citar da Divina Comédia, o Dante fala explicitamente que tem uma doutrina escondida sobre versos estranhos. Isso, né? prestai atenção à doutrina que se esconde sob o véu dos versos estranhos. Claro, exatamente, ele declara, e é exatamente, enfim, é esse público mais interessado que ele quer e que ele vai atrair. Bom, enfim, nos séculos subsequentes à Reforma, a literatura vai conseguindo uma importância cada vez maior. Se nós tivéssemos assim um longo tempo, nós poderíamos tratar da importância que teve o teatro na criação da mentalidade que fez a Revolução Francesa. Foi uma coisa importantíssima a utilização do teatro. Mas, enfim, digamos que é, sobretudo a partir do romantismo, que vai haver, digamos, uma democratização da literatura, enfim, também por razões práticas, por uma facilidade cada vez maior de impressão, por um barateamento das edições, embora haja muita coisa por trás dessa facilidade, não é o momento de nós tratarmos disso, mas havia uma verdadeira conspiração de livreiros. Mas com o romantismo, então, vai haver uma popularização da literatura, uma popularização da ficção, e vai ser o romantismo o grande propugnador da utilização da ficção, da utilização, sobretudo, do romance como meio de pedagogia social, como um modo de fazer as pessoas aderirem a ideias que eram contrárias às ideias que elas oficialmente professavam, que eram frequentemente ideias que a oficialidade da sociedade não permitia que se defendessem abertamente, mas que vão ser sutilmente, habilmente defendidas através da ficção e que vão, com isso, conquistar cada vez mais as inteligências. Um outro aspecto muito importante do romantismo vai ser a criação daquilo que se chama literatura infantil. Alguns dos próceres do romantismo,
os mais importantes pensadores do romantismo, porque uma característica interessante do romantismo é que a gente vai ter os teóricos escrevendo ficção. Um caso muito paradigmático é o caso português, em que aqueles mesmo que foram os que fizeram a Revolução Liberal, que pegaram em armas para impor o liberalismo em Portugal, através até da guerra, eu estou pensando muito particularmente no Garrett e no Herculano, são dois que lutaram com armas na mão para impor o liberalismo em Portugal, são eles que depois vão introduzir o romantismo. E são dois exemplos muito bons, porque ambos vão fazer romance de uma fortíssima conotação pedagógica. Eles vão fazer romances muito claramente para defender as ideias do liberalismo. Porque o próprio Herculano comenta isso, que as ideias que fizeram a Revolução Liberal são as mesmas que fazem aquilo que ele chama naquele momento de literatura moderna, que é a literatura romântica. E é uma coisa comum entre os historiadores. Eu tenho a impressão que o Matoso afirma isso num artigo daquela História de Portugal imensa, que se não me engano é o 10º volume, que trata do liberalismo. Ele diz que, embora o liberalismo tenha se imposto pela força das armas, a mentalidade popular era fortemente contrária às ideias liberais. E vai ser, então, através do teatro, a Revolução Liberal vai criar um Centro Nacional de Teatro, que vai ser importantíssimo na difusão das ideias liberais, através do teatro e da literatura, que depois de conquistado o poder pelas armas, a Revolução Liberal em Portugal vai conquistar as inteligências. Até sobre isso, eu tenho dois textos que me parecem bastante interessantes, justamente porque eles são dois textos de dois autores portugueses. Um deles é um dos introdutores do romantismo em Portugal, Almeida Garrett. O outro é um autor que faz uma passagem do romantismo para o realismo, chama-se Júlio Diniz, conhecido no Brasil, acho que praticamente exclusivamente por ser autor de um romance chamado As Pupilas do Senhor Reitor. E os dois tratam desse papel da literatura. O Garrett nesse papel pedagógico da literatura. O Garrett ele trata disso na introdução, no prefácio ao Arco de Santana. É um livro que o Garrett escreve porque depois de um momento de uma revolução liberal mais radical, promovida pelos liberais mais de esquerda, grupo ao que pertencia o Garrett, os liberais mais de direita, os primeiros de um grupo mais materialista, os segundos de um grupo mais místico, os primeiros ligados à maçonaria cientificista, os segundos ligados à maçonaria mística, os segundos tomam o poder e essa maçonaria mística sempre procura manter relações mais amistosas com a igreja. E também ela engana com mais facilidade os católicos. Então, esse grupo estava prevalecendo, então, um pouco tinham cessado aquelas perseguições mais abertas à igreja, que tinha, por exemplo, expulsado as ordens religiosas de Portugal, que tinha, por exemplo, saqueado os conventos e as igrejas. O Museu de Arte Antiga em Lisboa é inteiramente formado por obras que foram tiradas em todo Portugal das igrejas dos conventos. Mas então tinha cessado esse momento, estava o pessoal mais místico no poder, e o Garrett está zangado com isso, e o objetivo do Arco de Santana é fazer uma crítica a esse momento político. E, então, no prefácio, ele diz que com romances, com versos, fez Chateaubriand, fez Walter Scott, fez Lamartine, fez Schiller, e fizeram os nossos também, esse movimento reacionário que hoje querem sofismar e granjear para si os prosistas e calculistas da oligarquia. Quer dizer, todo esse pessoal que ele cita é tudo gente ligada à maçonaria mística, e ele diz que foi com romances e com versos que eles fizeram o movimento reacionário. Quer dizer, tiraram o liberalismo de esquerda do poder e puseram esse liberalismo mais místico. E aí ele diz,
Com romances e com versos, lhe havemos de desfazer, pois, o vilão artifício. Quer dizer, ele diz com todas as letras que o romance que ele está escrevendo é para, com literatura, contrabalançar essa influência de domínio das correntes místicas que ele diz que foi feita com romances e com versos. O outro exemplo é do Júlio Diniz, em que ele é uma obra, uma parte da obra dele que não foi publicada em vida. Em vida ele publicou apenas 4 romances, ele morreu muito moço, de tuberculose, toda a família dele morreu de tuberculose, ele morreu, se não me engano, aos 33 anos com tuberculose, mas ele deixou carnês, notas escritas que tratam de teoria literária, que não foram publicadas enquanto ele foi vivo. Mas numa delas ele afirma o seguinte: o romance é um gênero de literatura essencialmente popular. É necessário que na leitura dele as inteligências menos cultas, quer dizer, o povo comum, encontrem atrativo, instrução e conselho. Ou seja, precisa ser atraente, precisa ser agradável, precisa dar vontade de ler a historinha. E quem já leu Júlio Diniz sabe que as historinhas dele são muito agradáveis e muito atraentes. Então, mas aqui ele tem que encontrar o que, além de atrativo? Instrução. Quer dizer, ele tem que encontrar princípios teóricos e conselho. O conselho é a teoria aplicada na prática. Tem que encontrar modelos de vida, tem que encontrar modos de ação. Então, se vê que essa utilização da literatura como uma pedagogia social não tem nada de fortuito, não tem nada de casual, não tem nada de não programado. Pelo contrário, é um programa e um programa bem executado. O Jauss, que é um dos criadores da teoria da recepção, da estética da recepção, observa nesse livro mesmo, acho que o nome do livro é Pour une esthétique de la réception, uma coisa curiosa, que aliás foi ele que me chamou a atenção para o problema. Ele comenta como às vezes, depois que passa o tempo que uma obra é publicada, o leitor moderno, ele está falando da literatura do século XIX, até da literatura romântica do século XIX e da literatura realista do século XIX. Então, como para o leitor moderno é difícil às vezes perceber, por causa de estar tratando dos horizontes de recepção, é difícil perceber de um outro horizonte de recepção quanto a obra era revolucionária. E ele dá como exemplo o fato de que na literatura do século XIX, todas as famílias só têm 1 ou 2 filhos. O que ele diz era completamente contra a história. No século XIX, ainda a grande maioria das famílias, ou pelo menos uma parte considerável das famílias, tinha muitos filhos. Mas como as limitações de natalidade faziam parte do projeto liberal, no romance, naquelas famílias que aparecem na história e que vão ser, digamos, tomadas como modelo por milhares de leitores, há sempre uma quantidade muito reduzida de filhos. É só um exemplo pequeno, mas que mostra como a literatura pode ter meios sutis de influenciar a mentalidade das pessoas. Sem qualquer menção explícita a esse respeito. Sem qualquer menção explícita a esse respeito, que seria muito difícil de fazer no século XIX. Com certeza. Muito bem, professora. Eu particularmente estou convencido, acabei me convencendo com seus exemplos históricos, desde a Idade Média, chegando até o romantismo. Mas, além desses exemplos históricos que mostram concretamente como isso se deu e as confissões, vamos chamar assim, desses autores importantes, principalmente portugueses, que é a sua área de especialização, a senhora poderia explicar os processos, assim, como de fato, em determinado texto ficcional, se dá esse processo argumentativo? Claro, Guilherme. Enfim, estas aulas são assim um pouco introdutórias, não é? Muita coisa se poderia dizer sobre essa questão dos processos, é uma questão interessantíssima. Eu recomendo muito para quem se interessar um pouco pela questão, a leitura do texto da Suzanne Suleiman e também do Roswell. O Roswell tem muitos textos, não só textos teóricos, mas textos de aplicação.
estuda o caso no romance do Victor Hugo, é muito interessante, eu recomendo muito, mas eu vou procurar explicar pelo menos algumas linhas gerais de como é que esses processos se dão. Até é interessante que um dos livros do Roswell, acho que talvez até seja o primeiro, infelizmente agora eu não me lembro como se chama, mas ele põe como epígrafe, ele cita uma autora, uma americana, que comenta que ela passou de ter ideias conservadoras para ter ideias revolucionárias com a leitura de A Cabana do Pai Tomás. E ela comenta, essa autora, que o Roswell cita, eu não sei como o processo se deu, mas o fato é que com a leitura do livro eu mudei completamente de pensamento. E o Roswell põe lá exatamente como um testemunho de que o processo é eficiente. Como é que o processo se dá? Quem afirma a respeito disso uma coisa interessante é o professor Márcio Moisés. O professor Márcio Moisés foi professor de literatura portuguesa na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP durante muito tempo. Tem muitos livros publicados. E uma coisa que ele diz muito interessante, que tem tudo a ver com essa questão, é que cada romance recria o mundo. Isso tem a ver com aquilo que se chama de verdade narrativa. Toda história, ela, por assim dizer, nos dá um recorte da realidade que nós completamos logicamente. E todas as coisas da história, digamos, o narrador, por assim dizer, ele goza do privilégio do estabelecimento da verdade. Eu dou um exemplo muito simples, se a gente começa a contar para uma criança. Era uma vez uma menininha que morava numa floresta. E um dia a mamãe dela a chamou porque a vovó dela estava doente. E nós vamos contando a história. E naquela história, naquele mundo que nós criamos com a nossa narrativa, os lobos são capazes de falar. E são capazes de engolir velhinhas e crianças e depois ter a barriga aberta e a velhinha e a criança saírem de dentro da barriga deles. De dentro da barriga dele. Isso é verdade naquela narrativa. Claro, é um exemplo muito simples, até um exemplo ingênuo. Mas se vocês pensarem um pouco nas histórias que vocês veem ou nas histórias que vocês leem, vocês podem perceber como nós parece que mergulhamos na história e aquilo que nos é apresentado como bem, fica bem. Aquilo que nos é apresentado como mal, fica mal. Por isso, por exemplo, que a igreja pôs no índex um livro como O Conde de Monte Cristo. Eu nunca li O Conde de Monte Cristo, mas é uma história de vingança e a igreja pôs o livro no índex porque ela é contada de uma tal maneira que quem lê a história fica torcendo avidamente pela vingança. Deseja avidamente que a vingança se realize. A história tem um poder de envolvimento muito grande. Muito grande. Mesmo eu estava pensando agora, me ocorreu os Três Mosqueteiros, né? Você acaba torcendo um pouco pelo adultério. Torcendo pelo adultério, torcendo para que eles consigam esconder do marido traído o adultério. E aí aquelas cenas de espadachim sensacionais para cobertar um adultério. Exatamente. Então, é um exemplo bastante interessante, Guilherme, mas é isso mesmo. Eu, quando dava aula de teoria literária na universidade, eu costumava mostrar isso para os meus alunos, escolhendo uma aluna qualquer, né? Era muita gente casada nas turmas, e perguntando e brincando com uma delas, dizendo, então, coitadinho do seu marido, né? Se ele de repente achar que a vizinha é mais interessante que você, ele tem que ser compreendido, né? Afinal, o amor. E aí, normalmente, a menina ficava brava, falava, imagina, professor, ele que experimenta, ele vai ver o que acontece com ele. E aí eu perguntava, mas quando no filme, na novela, tem um caso assim, você fica ou não fica torcendo para que esse par romântico que se cria no adultério fique junto?
E aí isso dava um pouco um choque na pessoa. Ah, professora, mas é que aí é outra coisa. Não dizia, não. Então, exatamente. É isso que eu tô querendo mostrar para vocês, que a literatura, que a ficção é capaz de fazer. Ela faz com que nós, digamos, saiamos um pouco do nosso mundo real, das nossas ideias reais, e adotemos um outro sistema de pensamento. O problema é que esse sistema de pensamento adotado, digamos assim, momentaneamente, pela repetição e pela adesão que o agrado da obra, que a obra ficcional traz, seja a novela, seja o filme, seja o livro, ele acaba, digamos assim, minando e trocando o nosso mundo interior real. Aquilo que se aceita de início na ficção, dentro daquele universo ficcional, com muito mais facilidade, acaba por se aceitar no mundo real. O bem que se considera na ficção acaba por se considerar no mundo real também como bem. Se apresentam como verdadeiros exemplos de vida, né? Isso, como verdadeiros exemplos de vida. E é então, porque a gente não pode esquecer a importância que a mentalidade tem na formação da ideia. Porque, enfim, as ideias são algo de abstrato. Os princípios de uma pessoa, digamos, oficialmente, os princípios vêm de doutrinas em que se acredita. Para um católico, por exemplo, nós acreditamos O catecismo, de maneira no geral. catecismo de maneira geral, mas digamos, nós acreditamos na supremacia na vida eterna. Nós acreditamos que vale a pena perder tudo nesta vida para conseguir o reino dos céus. Nós acreditamos que a salvação eterna é uma coisa tão importante que vale a pena nós sacrificarmos tudo, não apenas para que nós obtenhamos a vida eterna, mas para que outros possam obter a vida eterna. É isso que levou milhares de pessoas para os conventos, ou enfim, que trouxe missionários para o Brasil e para todos os lugares do mundo, etc, etc. Que explica os mártires. Que explica os mártires. Essa é a doutrina oficial da Igreja. Agora, a maioria dos católicos hoje, aqueles que se dizem católicos e que oficialmente acreditam nessa doutrina, no entanto, eles têm as suas convicções disputadas por uma mentalidade que é oposta a esta. Por uma mentalidade que diz que nós temos que viver para este mundo, que o que nós temos que buscar é o máximo de prazer neste mundo, que é isso que importa. E essa mentalidade, que é a mentalidade dominante na sociedade, muito facilmente ela apaga, ela faz empalidecer a força dos princípios em que se acredita. Esse empalidecer da força dos princípios muito facilmente vai fazer a pessoa ter atitudes mais de acordo com a mentalidade do que com os princípios. Ela quer salvar a alma dela, mas ela quer mais aquele emprego que ela vai ganhar mais dinheiro. E, como o homem é profundamente uno, a mentalidade mudando a ação, a mentalidade e a ação juntas mudam os princípios. Tem aquele autor do século XIX francês, eu me esqueci o nome dele agora, Paul Bourget. Faz uns romances psicológicos, aliás, de que eu não gosto nada. Mas ele tem um romance que ele trata, dizem que ele tomou como modelo Montalembert. É a história de um fulano católico, tal, mas que é adúltero. E que por causa do adultério ele vai mudando de ideia e termina acatólico. Agora eu não me lembro bem se ele fica liberal, enfim, ele muda de ideia por causa dos princípios e por causa das atitudes. E a conclusão do livro é exatamente isso, essa. Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard, on finit par penser comme on a vécu. É preciso viver como se pensa, senão, cedo ou tarde, acaba-se por pensar-se como se vive. Ora, a mudança da mentalidade, ela facilita a mudança da atitude. As duas juntas vão mudar as ideias.
Então, e a literatura, a ficção, tem um papel importantíssimo na mudança da mentalidade, porque ela apresenta um modelo, e um modelo, enfim, que vai ser sempre um modelo, de uma certa maneira, cativante. Ou seja, e assim, de maneira inclusive bastante sutil, ainda que não haja algo explicitamente ruim como um adultério, mas normalmente em histórias ficcionais as pessoas não rezam, o que é algo, elas vivem muito bem. Muito bem. Normalmente vão ser ou bandidos, o anti-herói, ou heróis. Mas que também heróis que não rezam, que têm atos de virtude. E que tem uma... que é algo completamente fora da realidade, porque sem auxílio de Deus nós não podemos ser bons. Exatamente. Então, isso aí é um ponto muito importante. Só o naturalismo, não é? Muitas vezes os pais, sem pensar, gava a criança, empanturram a criança de histórias completamente naturalistas, de tudo, que vai criar na criança uma mentalidade contrária às ideias que os pais muitas vezes estão ensinando para ela. Embora não haja nenhum, talvez, conteúdo explicitamente ruim, não, mas é um modelo de vida. É um modelo de vida. A a ficção tem uma força enorme de atuação sobre as mentalidades. Então, não é à toa que os inimigos de Deus, que aqueles que queriam transmitir ideias contrárias à doutrina da igreja, contrárias à verdade católica, não é à toa que eles os utilizaram e utilizam com muita largueza, com muita eficácia a ficção. Por que acontece isso? É muito fácil nós compreendermos. A maioria das pessoas não tem tempo, não tem apetência, às vezes não tem capacidade para o acompanhamento do debate filosófico. As ideias abstratas são uma coisa que, digamos assim, não é atraente para a maioria das pessoas. É exatamente o contrário que acontece com a narrativa. A narrativa, ficcional ou não, ela é sempre muito atraente. Eu costumo brincar dizendo que se num vagão de metrô lotado, de repente uma mocinha com uma carinha absolutamente tonta diz para uma outra mocinha com uma carinha também absolutamente tonta: sabe o que aconteceu? Todo mundo em volta faz uma espécie de silêncio. Porque embora as pessoas não tenham nada a ver com aquelas duas pessoas, nem pareça que elas estejam envolvidas de nada muito interessante que tinha acontecido, se alguém diz sabe o que aconteceu, todos nós somos instintivamente atraídos. O que aconteceu sempre nos interessa. Mas, enfim, a narrativa real vai ser muitas vezes uma narrativa com pouco interesse. Quando a mocinha começa a contar o que aconteceu e foi só, sei lá, o salto do sapato dela que quebrou, e etc, etc. Enfim, é muito fácil as pessoas se desinteressarem. Mas a narrativa ficcional, ela tem uma técnica muito eficiente de gerar interesse. Ela é construída para ser muito atraente e ela é muito atraente. Então, aquela pessoa que não tem apetência, que não tem tempo, às vezes que não tem capacidade para acompanhar o debate ideológico, o debate filosófico, ela vai ser atingida pela discussão dessas mesmas ideias através do texto ficcional. É um lugar comum dizer que a Cabana do Pai Tomás, que eu já citei hoje, teve um papel importantíssimo na Guerra Civil Americana, na definição de campos da Guerra Civil Americana. Então, muitas pessoas que talvez não tivessem aptas para participar, para tomar uma posição teórica no debate das questões que fizeram a Guerra Civil, tomaram uma posição com base num texto ficcional. E sem mesmo, digamos,
se dar conta disso. Se dar conta de como aquele texto não passava disso, de um texto ficcional, ou seja, de alguma coisa que alguém tinha inventado. Porque esse é um outro aspecto bem interessante do texto ficcional. A ficção, ela é frequentemente absorvida pelo espectador ou pelo leitor como realidade. Entre pessoas mais simples, isso é uma coisa assim muito evidente. Eu trabalhei durante um tempo na minha vida no Banco do Brasil. Eu entrava às 7 horas e, enfim, o banco abria às 10, como acho que abre até hoje. E então, logo, eu chegava junto com o pessoal da limpeza. Enquanto eu estava fazendo o meu serviço, eu trabalhava no setor interno, as mocinhas que faziam a limpeza estavam por ali em volta. E muitas vezes eu me surpreendi, elas discutindo coisas que, enfim, que deveriam acontecer, ou que tinham acontecido. Mas você acha que ela podia ter feito isso? Eu acho que não, isso é um absurdo. Não, mas eu nunca gostei dela. E aí, de repente, num determinado ponto da conversa, eu percebia que elas estavam falando não de alguma coisa da vida delas, mas de alguma coisa que tinha acontecido numa novela. Mas não é só com pessoas de uma camada assim, cultural mais simples que acontece isso. Eu já vi em debates acadêmicos, eventos de filme sendo citados como fato histórico. Então, justamente porque a ficção imita o real e porque a coerência da ficção, justamente por ser construída, por ser de mentirinha, muitas vezes é uma coerência maior do que a coerência que nós podemos discernir nos fatos de todo dia, porque é a providência divina que entende o desenrolar de todos os fatos. Nós, muitas vezes, não entendemos. Na ficção, não. Sempre há uma coerência maior. Então, isso conquista a inteligência e conquista a inteligência com o valor de real. A ficção acaba adquirindo o valor de fato. E, como se costuma dizer, contra fatos não há argumentos. Então, a ficção acaba tendo um grande peso argumentativo. Professora, então, por esses argumentos todos, nós deveríamos rejeitar toda a ficção? Não, Guilherme, não seja tão radical. Aí a gente precisa distinguir. Por que justamente os inimigos de Deus usam a ficção? Porque a ficção é uma arma excelente. É uma arma muito eficaz. Por quê? Porque a ficção, e é justamente por isso que ela é interessante, por isso que ela tem um ensinamento que se universaliza, porque ela usa símbolos. O simbolismo ficcional foi usado até por Nosso Senhor. Nosso Senhor, quando diz, saiu o semeador a semear a sua semente, a gente sabe perfeitamente que ele não está contando um fato realmente ocorrido, mas ele está contando uma historinha simbólica para nos ensinar uma coisa. Milhares não, mas diversas vezes, das virgens, claro, todas essas histórias, Nosso Senhor cria ficções que são ficções simbólicas. No entanto, até no método tem uma diferença. As ficções de Nosso Senhor, ele nos diz assim, olha aqui, eu vou contar uma historinha para vocês aprenderem uma coisa. Nosso Senhor não faz armadilhas. Essa ficção de que eu estou falando faz armadilhas. Mas justamente por quê? Porque Nosso Senhor está ensinando a verdade. E essas ficções, essa ficção de que eu estou falando, é uma ficção feita para ensinar a mentira. Então, ela não pode dizer para o seu leitor, venha cá que eu preciso te convencer de uma coisa que você não quer ser convencido, então eu vou te contar uma historinha para te convencer. Ela não pode dizer isso. Nosso Senhor não, ele diz, olha, eu preciso ensinar para vocês uma coisa que é muito importante e que é muito difícil. E por isso eu vou ensinar com símbolos, para que vocês possam compreender melhor. Então, ele como bom mestre, aí dá um argumento de autoridade. Dá um argumento de autoridade. E também você sabe que os padres da igreja comentam que também Nosso Senhor falava em parábolas, porque assim os maus não tinham acesso à sublimidade da doutrina que ele estava ensinando, porque não se deve dar pérolas aos porcos. De certa forma, ele, assim, mutatis mutandis era uma espécie também de falar para aqueles que pudessem ouvir. Exatamente, falar para aqueles que pudessem ouvir, não é?
Então, a ficção tem isso, mas você sabe, Guilherme, que a ficção, a grande narrativa ficcional, não é o típico da sociedade católica. Porque justamente porque Deus Nosso Senhor nos fez para o mundo, Nosso Senhor quer que nós amemos o real e hajamos sobre o real, como Ele fez. Nosso Senhor veio agir sobre o real, digamos assim, veio resgatar o homem, mudar o destino eterno do homem. E o Nosso Senhor quer que nós hajamos no mundo que nós vivemos. Os grandes apaixonados por Deus foram pessoas de uma influência social enorme. Agora, quando a gente vê estas massas dominadas pela ficção, as pessoas perdendo a vida olhando para uma telinha, é uma coisa muito triste, é uma abdicação da vida muito triste. Né? E as pessoas ficam completamente dominadas por isso. E a juventude, acho que mais dominada do que todo mundo. A gente vê a juventude completamente dominada pela ficção e pelos jogos. Quer dizer, pelo absoluto vazio. Os jogos virtuais que são uma ficção. São uma ficção também, aqueles jogos sofisticadíssimos, não é? Então, tudo uma ficção. A pessoa renuncia à vida. Uma ficção da qual a pessoa participa ativamente. Então a pessoa renuncia à vida e vive mergulhada na ficção. É um efeito absolutamente pernicioso. Não é? E que atingiu no nosso tempo um grau absolutamente espantoso. É aquela questão da... A pessoa normalmente comenta quando dá essa... tive a oportunidade de assistir essa aula algumas outras vezes, mas como assim, o católico ele tem que amar a realidade, como a ficção faz com que nós deixemos de amar a realidade. Isso. Ou fazendo com que nós... É porque uma das coisas que a ficção cria, e eu posso falar disso de cadeira, porque eu era uma menina absolutamente apaixonada por leitura, a única coisa que me interessava na vida era a leitura, e isso me fazia ter um absoluto tédio da vida. Porque é claro que todas aquelas histórias que eu lia, e eu lia absolutamente tudo, mas todas elas, enfim, faziam minha vida parecer uma coisa muito sem graça. Muito sem... Não tinha happy end. Não tinha aquela lógica da historinha que era tão atraente. E, evidentemente, nós temos hoje uma juventude entediada. E que aí facilmente cai na bebida, cai nas drogas, porque a realidade não é atraente. A realidade não fica se movendo colorido e fazendo plim-plim. Então, eles não podem suportar a realidade. Mas um outro aspecto que é importante a gente notar, porque nós estamos falando, enfim, da transmissão de ideias, é claro, a criação de uma mentalidade é importantíssima, a criação dessa mentalidade contra o real é uma coisa importantíssima, mas tem ideias que efetivamente se transmitem. Só para pensar numa coisa muito geral, pensar na herança romântica, por exemplo. Uma coisa notável é a herança de pecado original no herói. A herança de pecado original nesse sentido assim. Herança de pecado... Perdão, ausência. Eu fiquei com a palavra herança na cabeça. A ausência de pecado original no herói. O herói é alguém que age bem, que é sempre bom, como você já notou, nunca reza. E ele não tem tentações, ele é sempre bom. E constante. E constante. E faz tudo certo. Não só, é até interessante isso, não é só que ele faz tudo certo, é que o que ele faz, por definição, é certo. Para a gente pegar um exemplo que eu já citei, o personagem principal do Conde de Monte Cristo, que se vinga longamente, que elabora puxa, como eu fiquei com a palavra herança na cabeça, que elabora uma vingança que se desenvolve ao longo de 20 anos, e o maior prazer dele é no final, a pessoa de quem ele está se vingando, descobrir, isso me contaram, como eu já disse, eu não li o livro, mas descobrir que foi ele a causa de toda aquela ruína. Mas isso, por causa exatamente da questão da verdade narrativa, isso é o bem. Então, essa ausência de pecado original é uma das ideias que essa ficção moderna transmitiu
com uma grande eficácia. E exatamente o aspecto maior no qual isso se inclui, que é o naturalismo. Uma vida em que Deus não conta. Vocês pensem em todas as novelas que vocês quiserem, nos seriados de televisão, nos romances que vocês já leram, Deus é um grande ausente. E tudo se resolve sem Ele. E, portanto, todas essas coisas criam também essa mentalidade, desde o mais idiota dos desenhinhos de criança, até os mais sofisticados filmes. Digamos, há recompensa? Se há recompensa, porque se há recompensa, é nesta terra. E eu aproveito para fazer notar que esse ódio da realidade se dá de dois jeitos. Ou mostrando uma realidade adocicada, em que tudo dá certo no final, em que há aventuras muito interessantes e no final as coisas se resolvem, e isso faz a vida que a pessoa leva, aquela vida comum de trabalho, de pequenas vitórias, de pequenas derrotas, faz aquela vida parecer completamente sem graça, mas há toda uma outra vertente da ficção de fazer parecer o mundo um lugar horrível, um lugar governado pela mais absoluta loucura, um lugar de baixeza, de sujeira, sem nenhuma justiça, aquilo que se costuma chamar de realista. E até, como eu falei dos meus alunos, eles me ficaram na cabeça, eu costumava, tratando disso com os meus alunos de literatura, de teoria literária, falar da ficção que impõe alguma coisa como realismo. Porque normalmente se fala em realismo, desde o século XIX, que tem a literatura realista, se pensa sempre em alguma coisa que se mostra a realidade como horrível. E eu gostava de brincar com os meus alunos, que tinham lido O Cortiço, que é um livro horrível, em que pessoas que moram exatamente num cortiço, e eu perguntava, as pessoas que moravam naquele lugar tinham alguma chance? As crianças que nasciam lá, o que ia acontecer com elas? Elas iam ser gente perversa, criminosa, gente da pior espécie. Dentro da verdade ficcional, havia alguma saída? Não havia alguma saída. E aí eu perguntava para eles, isso é real? Eles falavam, isso é real. Tá certo chamar de realista? Tá certo chamar realista. A vida é assim? A vida é assim. Eu dizia, pois a vida não é assim. Isso não é verdade. E aí eu dizia para eles, eu nasci no cortiço. Eu sou a criança que nasceu no cortiço. Na historinha, cabe uma criança que nasceu no cortiço, depois foi morar num cômodo de cozinha, depois a família construiu uma casinha, e depois foram conseguindo se desenvolver um pouquinho mais economicamente, e depois a menina estudou lá no colégio, depois foi fazer a Universidade de São Paulo, depois fez mestrado, e depois fez doutorado. Isso cabe no cortiço? Não, eu dizia, o real sou eu, o real são vocês. O real não é aquilo que o chamado realismo mostra. Mas há essa dupla face. Eu costumo usar esse exemplo. Se alguém quer me convencer de que leite é amargo, tem duas maneiras de fazer isso. Se alguém quer me convencer que a realidade não presta, se alguém quer me convencer de que o Deus que fez essa realidade ou não existe, ou é um Deus louco, tem dois jeitos de fazer isso. Tem dois jeitos de me convencer que leite é amargo. Um é me dar sempre coisas tão doces, tão doces, tão doces, tão doces, tão doces, tão doces, que quando eu tomo o leite, aquela doçura correta do leite me parece amarga. É me dar, pela ficção, uma realidade tão bonitinha, tão cor-de-rosa, tão em que os problemas se resolvem, tão em que tudo é tudo tão interessante, tão maravilhoso, em que as pessoas voam, em que elas têm poderes mágicos, etc, etc, que a realidade de verdade, que o leite do real me parece amargo. Outra maneira é jogar uma coisa muito amarga no leite e me fazer tomar e dizer, olha, isso é leite. É descrever como real uma coisa horrível, uma realidade insuportável, como essa realidade que aparece no cortiço. Então, porque o grande trabalho dos inimigos de Deus, do grande inimigo de Deus, do demônio, do primeiro, desde o tempo de Eva, de que ele tentou convencer Eva? De que a realidade era má, de que aquele Deus tinha mentido para eles, que as coisas não eram como aquele Deus tinha dito. E esse é,
sempre na história o grande trabalho dos inimigos de Deus. E eu espero que vocês possam constatar. Eu não quero que ninguém acredite em mim. Eu quero que as pessoas constatem examinando a realidade. Eu espero que vocês possam constatar, refletindo e pensando sobre esses exemplos que eu dei, de como a ficção é um instrumento importante para obter esse resultado, para obter esse desgosto com a realidade. A realidade é ótima. Nosso Senhor nos colocou no tempo, para agir no tempo. Aqui é o lugar em que Deus nos quis e é aqui que nós podemos fazer o bem e conquistar a vida eterna. Eles fazem isso selecionando a realidade, mais ou menos como um discurso epidídico. Exatamente. Bom, para concluir então, eu queria dar 2 exemplos de pesquisas universitárias feitas na Inglaterra. É uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, mas tomou como base a população brasileira. E é uma pesquisa que foi publicada no dia 17 de abril de 2008. Diz o seguinte: um estudo do Centro de Pesquisas para a Política Econômica da Grã-Bretanha chegou a uma conclusão inusitada acerca do comportamento das famílias brasileiras. Vejam que interessante. As telenovelas têm cooperado para derrubar as taxas de natalidade no país. Não, o fenômeno não é fruto do distanciamento de casais provocado por horas diante da TV, mas sim por novos padrões difundidos pelas tramas. Segundo os pesquisadores, as famílias pouco numerosas das telenovelas exerciam influência sobre os espectadores, e as espectadoras em especial. Um exemplo disso, analisando o conteúdo de 115 novelas transmitidas entre 1965 e 1999 pela TV Globo, maior fábrica de tramas do país, descobriu-se que 72% das personagens femininas, com idade de até 50 anos, não tinham filhos. Essa influência diária, segundo o estudo, incentivaria a geração de menos filhos por casal ou nenhum filho. Aqui cita-se a própria pesquisa. Descobrimos que as mulheres que vivem em áreas cobertas pelo sinal da Globo apresentaram taxa de fertilidade muito menor. As novelas mexicanas importadas, transmitidas por outros canais, não causam impacto na fertilidade, afirmou o estudo, conduzido pelos pesquisadores Eliana Laferrara, Alberto Chong e Suzanne Durier, segundo a rede BBC. Vale anotar, segundo o censo brasileiro, a taxa de fertilidade caiu de 6,3 crianças por mulher em 1960 para 2,3 em 2000. Outro fenômeno sugerido pelos pesquisadores diz respeito à classe social das espectadoras. Segundo a pesquisa, a influência das telenovelas no comportamento das mulheres é inversamente proporcional ao seu nível socioeconômico. Para os pesquisadores, o impacto das telenovelas na população pode ter implicações importantes para os governos na elaboração de políticas públicas. Mais uma vez, o que se sugere é que a ficção, que já é usada assim, mas seja usada explicitamente pelos governos para alterar os comportamentos da população. Nosso trabalho sugere que os programas direcionados para a população local têm potencial para atingir um número enorme de pessoas a um custo muito mais baixo. Quer dizer, é mais barato esterilizar voluntariamente através da novela do que esterilizar com operações de remédios nos postos de saúde. Vocês vejam que quando a gente fala da influência da ficção, nós não estamos fazendo ficção, mas apenas analisando a realidade. Um outro exemplo é sobre a aceitação do homossexualismo. Há uma entrevista publicada pela revista Veja, em 21 de junho de 2006, com um autor de novela. Eu não conheço nenhum autor de novela, esse aqui se chama Silvio Abreu. Como parece que ele faz novelas para a Globo, calculo que nessa área ele seja importante. Para mim é um perfeito desconhecido. Mas a revista então pergunta, no caso dos gays, o humor do espectador também mudou? Responde esse Abreu, sem dúvida. Nesse campo, a influência das novelas é enorme. E olhe que fui até agredido por causa desse negócio nos tempos de A Próxima Vítima, suponho é o nome de uma novela, quando mostrei o primeiro casal gay escancarado numa novela das 8.
Eu estava num cinema quando de repente um senhor atrás de mim anunciou em voz alta: Silvio de Abreu, grande autor brasileiro. Eu virei para trás, pensando que ia ser cumprimentado quando ele emendou: você destrói a família brasileira ao defender o homossexualismo. Essa gente toda tem que acabar no inferno. Acredito que prestei um serviço ao retratar os homossexuais com respeitabilidade. Mas a chave da aceitação deles foi a forma como introduzi o tema. Durante boa parte da novela, omiti o fato de que Jefferson e Sandrinho eram gays. Mostrei que eles eram bons amigos, bons filhos e estudantes dedicados. Tudo que o público acha bonito nas pessoas. Só lá pelo capítulo 100 eu exibi esse outro lado. Foi como se dissesse: olha só, gente, esqueci de contar um detalhe sobre os mocinhos. O noveleiro é, antes de tudo, um manipulador de emoções. Então, vocês notem como a ficção é usada deliberadamente para alterar a mentalidade das pessoas. E a revista pergunta ainda: e o que explica seu revés tempos depois com as lésbicas de Torre de Babel, que eu suponho seja outra novela? Ele diz: cometi o equívoco de achar que, como já havia mostrado um casal homossexual com sucesso, todo mundo ia aceitá-las de cara. As duas surgiram como casal logo no início, e isso gerou uma série de protestos. Foi um ruído excessivo que não ocorreria se eu tivesse ido mais devagar. Então vocês veem aqui um caso muito interessante de um autor de ficção mostrando, sem nenhum pudor, sem nenhum escrúpulo, de como ele usa a ficção para alterar a mentalidade do público. O noveleiro é, antes de tudo, um manipulador de emoções. Exatamente. Então, eu acredito que com esse exemplo atualíssimo e mais uma, vamos dizer assim, confissão, não só dos autores românticos do século XIX, mas dos autores contemporâneos aí, que estão enchendo o bolso de dinheiro para corromper a sociedade, nós podemos encerrar essa aula. Isso. Eu gostaria também que os nossos alunos entendessem essa aula como uma espécie de complemento, colateral é verdade, mas a aula sobre educação católica. Tudo isso que foi dito é importantíssimo para todos os católicos, é importantíssimo sobretudo para os pais, que têm obrigação de educar bem os filhos. Tomem cuidado com a ficção, tomem cuidado com aquilo que os filhos de vocês veem, tomem cuidado com aquilo que os filhos de vocês assistem. Quando eles consomem ficção, eles estão consumindo ideias que não são as que vocês gostariam que eles tivessem. Até logo. Salve Maria. Salve Maria.